Por que insistimos tanto na guarda do sábado? Se existem textos claros no Novo Testamento dizendo que Jesus veio e aboliu os mandamentos, a lei. Você quer ver um detalhe? Olha só o que está escrito em Efésios, no capítulo 2, os versos 14 e 15, diz o seguinte: mas agora unido com Jesus Cristo, ou melhor, 14, pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou um muro de inimizade que separava os judeus e os não-judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Ora, se Deus acabou com os mandamentos, o sábado faz parte dos 10 mandamentos, o 4º mandamento. Por que insistimos em guardar o sábado? Por que insistimos em pregar a guarda do sábado? Você o tempo todo aqui tem defendido a lei de Deus, a guarda do 4º mandamento, o sábado. Mas, professor, a gente tem que ser claro com o nosso telespectador. Sim. Existem textos claros na palavra de Deus que dizem o contrário. Dizem que Jesus veio aqui e aboliu esse mandamento. Olha só, eu li aqui no começo Efésios 2. Vamos tomar como base Efésios 2. Tem muitos outros textos. E esse questionamento quem mandou pra gente foi o Eric. Ele é de Imbituba. A semana passada, ele é de Imbituba, Santa Catarina. E ele lançou aqui vários textos que nos mostra que essa lei foi abolida. Efésios 2, 14 diz o seguinte: pois Jesus Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos, e dos povos formou um só povo novo, unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Como explicar esse texto, professor? Você defende o tempo todo aqui sobre o sábado, mas a palavra de Deus é clara sobre esse assunto. O que você me diz? Você quer ver uma coisa, Tito? Quando a pessoa lê esse texto pela primeira vez, realmente ela tem a impressão de que a lei de Deus não tem valor algum. Agora, é importante quando estudamos um assunto bíblico que nós estudemos os textos mais difíceis à luz dos textos mais fáceis. Se nós pegarmos mesmo, Tito, isoladamente, esse texto de Efésios 2, 11 a 14, nós vamos chegar à conclusão que a lei de Deus foi abolida. Agora, se nós analisarmos o conjunto das Escrituras e o próprio contexto da carta de Efésios, nós veremos que não foi isso que Paulo disse. Vou dar um exemplo. Em Romanos 3,31, quando o apóstolo Paulo estava falando aqui da justificação, do perdão por meio da fé em Cristo Jesus, em Romanos 3,31 mesmo Paulo afirmou assim: anulamos a lei pela fé de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Então nós pensamos assim, será que Paulo se contradisse? Porque em Efésios 2,14 ele afirma que a lei dos mandamentos foi abolida.
Agora, em Romanos 3,31, Paulo afirma claramente que a fé em Cristo, mesmo que eu seja salvo pela graça de Deus através da fé, essa fé não me desobriga de ter uma vida moral justa diante de Deus. Então, Paulo está dizendo exatamente isso. Para nós entendermos Efésios 2, 11 a 14, seria importante nós darmos uma analisada também em Efésios 6, 1 e 2. Por quê? Porque se Paulo está abolindo a lei em Efésios 2, 14 e 15, então nós teríamos que ter um problema interpretativo em Efésios 6. Por quê? Em Efésios 6, Paulo está defendendo exatamente a observância da lei. Olha o que diz nos versículos 1 e 2. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Agora, como entender isso? Será que Paulo poderia, em Efésios 2, 11 a 14, querido amigo que nos acompanha, ele poderia estar abolindo o mandamento honra teu pai e tua mãe? Se nós dissermos que o sábado foi abolido em Efésios 2, 11 a 14, temos que dizer que o mandamento honra teu pai e tua mãe também foi abolido. Por quê? Porque ele faz parte dos 10 mandamentos, assim como o sábado. Outro texto, professor Leandro Quadros? Não, deixa eu só concluir uma coisinha aqui, porque eu sei que tu vai vir com um texto pesado aqui. Já vou e quero ver como é que você vai sair. Quando Efésios 2,14 fala que ele aboliu a lei dos mandamentos, muitos irmãos protestantes não levam em conta, Tito, a expressão seguinte, que diz assim, aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Aqui nós temos que fazer uma distinção. É claro que a palavra lei na Bíblia, ela engloba tanto leis no aspecto moral, quanto cerimonial, civil e tudo mais. Só que nesse texto em específico, Paulo está destacando um aspecto cerimonial da lei. Ele está dizendo que através da cruz, Cristo reconciliou judeus e não judeus.
e que agora não necessitaria mais de expressar a fé no Salvador através de sacrifício de cordeiros, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já foi morto na cruz. Então a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, em Efésios 2, são as leis cerimoniais. Os sacrifícios de cordeirinho que a pessoa realizava como evidência de fé no Salvador. Agora, que a lei moral, inclusive o sábado, não está incluído, nós podemos ver em Efésios 6, 1 e 2. Se Paulo estivesse abolindo o aspecto moral da lei em Efésios 2,14, então eu e você não precisaríamos mais respeitar pai e mãe, porque até essa lei foi abolida. Então nós temos que ter muito cuidado com a forma como interpretamos a Bíblia, para não colocarmos na palavra de Deus ideias que ela não teve a intenção de dizer. Mas olha só o que diz Gálatas 3:19. Então, por que é que foi dada a lei? Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. A lei devia durar até que viesse o descendente de Abraão, pois a promessa foi feita a esse descendente. A lei foi entregue por anjos a um homem, serviu de intermediário. Será que a lei dos 10 mandamentos não foi exatamente na época de Abraão e agora no Novo Testamento que Jesus veio morrer e livrar, tirar todo o pecado? Ele não tirou também a lei? Esse texto, Tito, eu saberia que você vinha com um texto pesado também, né? Porque você cita coisas aí pesadas dos nossos telespectadores, né? Esse texto também, Tito, é muito interessante entendermos o contexto da carta aos Gálatas. O que acontece? No versículo 19 diz que a lei foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, já Cristo. O que acontece? Aqui está falando do momento em que a lei foi dada de forma escrita no Monte Sinai.
O povo de Israel estava no Egito e eles foram, diríamos assim, desumanizados. Era um povo escravo, não poderiam obedecer à lei de Deus da forma correta, então eles perderam muito da sensibilidade moral. Para Deus poder recuperar algo disso, diz aqui no verso 19 que a lei foi adicionada, ou seja, a lei foi dada de forma escrita para que o povo pudesse compreender melhor a vontade de Deus. Agora, que a lei já existia antes do Monte Sinai, isso é claro em vários textos da Bíblia. Em Gênesis 26:5 afirma que Abraão obedecia aos mandamentos. Agora, o que o texto está dizendo é o seguinte: a lei, agora que Cristo está conosco, a lei não serve mais de tutor para nos conduzir a Cristo. Por quê? Porque Cristo já foi revelado. Né? Então, Paulo está defendendo aqui este aspecto. E não nos esqueçamos, em Gálatas, Paulo não é contra a obediência a Deus. Ele é contra uma obediência legalista a Deus. Ou seja, você obedecer a Deus para comprar a sua salvação. Isso é pecado e errado. Agora, você obedecer a Deus como fruto do estilo de vida daquela pessoa transformada pelo Espírito, isso não é legalismo, isso é até recomendado na palavra de Deus.
Então, a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, em Efésios 2, são as leis cerimoniais.
Ok, professor. Quer dizer, então, que eu não posso simplesmente pegar um texto isolado na Bíblia e levar aquilo como uma doutrina. E sim, eu preciso saber o contexto, eu preciso saber tudo o que aconteceu naquela escrita para entender o que a Bíblia está querendo dizer. Exatamente. Ok. Então, esse é o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você pode mandar os seus questionamentos, você pode mandar as suas dúvidas bíblicas, teológicas, o que você quer saber sobre a Palavra de Deus, e tudo é respondido à luz da Bíblia Sagrada. Não é a Novo Tempo, não é o meu companheiro, colega de trabalho, o professor Leandro Quadros, não é o programa Na Mira da Verdade, e sim a Palavra de Deus. Lembre-se sempre que você tiver a coragem de perguntar a Bíblia, unicamente a Palavra de Deus, terá coragem de lhe responder.